E aí, turma, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, meu nome é Gustavo Capistrano, eu sou professor de Física do IFMT, Campus Fronteira Oeste. Estamos aqui com o projeto Física para o Enem. Então, hoje eu vou resolver com vocês aqui uma questão do Enem de 2019, o caderno azul, tá? Questão 106, tá? Uma questão que trata de estática, tá? E também é mecânica, forças. Decomposição de forças, tá? É bem facinho, tranquilinho, sem dor de cabeça. Tá? Então, eu vou fazer da maneira como eu estou fazendo, pessoal. Eu quero fazer o quê? Eu vou fazer uma leitura do problema e depois eu faço a solução do problema com vocês. Beleza? Então, assim, ó, o slackline, acho que vocês já viram, isso é um esporte, né? No qual o atleta deve se equilibrar, executar manobras, estando sobre uma fita esticada. Então, tem a imagem aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Geralmente eles colocam uma corda bem esticada entre dois pontos fixos, né? E a pessoa tem que passar, faz manobras sobre essa fita esticada, né? Pulando, fazendo cambalhotas e um monte de, é, de, de coisas em cima dessa fita. Tá? Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa, igual aqui é o exemplo do nosso problema, né? Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, que é esse exemplo aqui, essa fita desloca formando-se um ângulo de 10 graus com a horizontal. Eu vou passar um outro desenho só colocando as forças, que a gente chama de diagrama de forças, né? Como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como a gente sempre aproxima, e cosseno de 10 graus é igual a 0,98 e seno de 10 graus 0,17. Tá? Aí qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Tá? Então eu vou tirar esse desenho aqui e vou colocar aqui o que a gente chama de diagrama de forças, né? Que é o que, pessoal? Geralmente a gente tira o problema, quer dizer, o desenho e coloca somente forças ali para a gente poder trabalhar e resolver o problema. Então, o que a gente tinha? A gente tem aqui em cima, a gente tem a menininha, o atleta, né? E aqui eu só vou redesenhar forças. O que importa para a gente são as forças. Eu vou fazer as decomposições das forças que estão atuando sobre aquela menininha. Na verdade, sobre a corda, né? Que é o que importa para a gente, já que a corda está fixa nas árvores. Então, vamos pensar. A atleta, ela tem uma massa. Se ela tem massa, a Terra atrai essa massa. Então existe peso. Então aqui, ó, existe um peso, né? Se existe corda, pessoal, existe uma tração ou tensão, como alguns livros falam. Então existe uma tração aqui. Se uma como é a mesma corda e como está no meio da corda, existe uma tração para cá e uma tração para cá, tá? Então aqui, ó, são as três forças que a gente tem aqui no diagrama de forças. Tá paradinha, situação de equilíbrio estático que a gente está aqui. Então eu posso fazer o que? Agora uma decomposição vetorial de forças. Por que eu quero encontrar, pessoal? Eu quero encontrar o T, mas é o módulo de T, que é o T módulo ou T sem o meu vetorzinho. Quero saber o valor de T. Pessoal, como que é a maneira mais fácil de fazer isso aqui? É fazer a minha decomposição mesmo. Decomposição em quem? Na direção X e na direção Y. Vou colocar aqui embaixo. Então, o que eu faço? Ó? Quem está formando... Ah, está formando um certo ângulo, como ele fala lá, ó, de 10 graus com relação... Um ângulo θ, né? Formando um ângulo de 10 graus com relação à horizontal. Beleza? Então, ó, a tração, ela tem uma componente na direção... Aqui, ó. Na direção X, que eu coloquei aqui. Ops. Que eu coloquei aqui, que eu vou chamar de TX. Ops.
e tenho uma componente na direção y, que eu vou chamar de ty. Então, ó, esse t me dá duas componentes, ou duas projeções, e aqui é o meu ângulo de 10 graus. O mesmo acontece com a outra tração naquela direção. Ela vai me dar uma outra componente na direção y e uma outra componente na direção x. Tá? Se eu fosse desenhar aqui, ó, eu teria uma projeção desse t na direção aqui em cima de x, e eu teria uma outra componente também na direção de y. Então, se você for pensar, pessoal, eu teria duas componentes, eu vou apagar o menininho aqui, eu teria duas componentes da tração na direção de y. Então, é um 2ty na direção vertical. E tem um peso para baixo. Né? Então, vou colocar aqui, vetor aqui. Tá? Tá em equilíbrio. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma direção para cá. Então, esse aqui, como está todo mundo em equilíbrio, pessoal, não está tendo deslocamento na horizontal, não está tendo deslocamento na vertical, significa que essa força, o módulo dessa força é igual ao módulo dessa força, significa que o módulo dessa força é igual ao módulo da somatória dessas duas forças aqui. Entenderam? Pra gente não importa. O que a gente quer encontrar é mais fácil. O que a gente quer encontrar então, em x aqui não vai importar pra gente. A gente não quer. Porque tx é igual a tx. Então vamos ver aqui, ó, vamos trabalhar com essa componente, com as componentes em y, tá? Para a gente poder encontrar o valor de t, que é o que é importante para a gente. Então vamos lá, ó. Quem que vai ser tx? Quem que vai ser ty primeiro, ó? Quem que é ty? Vou fazer, a gente já fez isso, não, mas eu vou pegar aqui, ó. Vou apagar aqui. E, ó, o ty tá aqui na vertical. Aqui tá meu ângulo θ. O ty, aqui tá meu ângulo t, meu t. Meu ty é o meu seno de θ. Então, meu ty é o meu t seno de θ. Se eu quiser saber o tx, seria o meu t cosseno de θ, que é o cosseno de 10 graus. O t é o seno de θ, tanto cosseno de t seno. Quanto que é seno de θ? Seno de θ é 0,17. É igual a m vezes g. Quanto que é a massa? 80. Vezes a gravidade, 10. Então fica T 2 vezes 0,17 é 0,34, né? 0,34 é igual a 80. Deixa eu ver se dá para passar para cá. Então fica